Sejam todos muito bem-vindos ao Monólogo da Hora, eu sou o Rafa França e esse vídeo é uma parte 2, então se você não viu a parte 1 é melhor você voltar lá e ver, porque isso segue uma sequência lógica, era pra ser postado como um vídeo só que eu vi que tava grande pra caramba, então vai ser postado como 2, então se você não viu a parte 1, vai ver a parte 1 e depois volta aqui, porque os dois estão muito bons. E falando sobre família, agora eu acho que é um ótimo momento para falar sobre a família Groove, formadas aí por Marie, que é uma mãe muito dedicada, né, esposa e tudo mais, muito boazinha. O Michael, que é o diretor da escola, sempre muito rígido, muito grosso. E o Adam, que nessa primeira temporada, ele tem uma ótima, acho que tem uma das maiores transformações de toda a série, né? O Adam, ele começa como esse bully, né, meio estúpido, que se dá mal na escola e tudo mais. E ele é justamente o primeiro problema, né? É onde surge a clínica do Otis e da Maeve, né? Porque ele tá, nesse momento ele namora a Aimee, mas ele não consegue gozar. E aí ele diz porque ele se sente muito pressionado e tudo mais, e o Otis acaba ajudando ele, e aí ele consegue, mas aí já é muito tarde porque a Aimee termina com ele, porque já não tava dando certo mesmo esse relacionamento, né? Ele também faz muito bullying com o Eric, que é o personagem gay aqui, que a gente vai falar mais pra frente, né? Já que ele é o melhor amigo do Otis, ele é um personagem bem mais importante. E aí a gente vê que o Adam, ele tem meio que esses probleminhas de abandono, né? Já que ele acaba invadindo a festa da Aimee, acaba vendo ela com outro cara. O Adam é péssimo aluno, né, e o pai acaba ameaçando transferir ele, né, por conta se as notas dele não melhorarem, e aí é onde ele acaba pagando a Maeve, que faz trabalhos pros outros alunos, né, pagos, e ela acaba fazendo uma redação. Só que o pai acaba descobrindo, tem toda aquela ameaça lá com o filho e tudo mais, e nisso nós temos a cena do baile, onde o irmão da Maeve aparece, tá vendendo drogas, e ele acha, né, e ele tá desconfiando da clínica da Mavis e do Otis, e ele começa a achar que é uma clínica de venda de drogas, né, que faz drogas. Então, nisso, a Maeve acaba tentando defender o irmão e acaba sendo expulsa, né. E ali mostra, né, o acordo com o Jackson, né, onde o Michael, ele tenta sempre se manter muito inflexível, ele sempre tenta se manter no poder. Então ele diz que vai fazer o acordo com o Jackson, mas depois que o Jackson ganha, ele diz, eu não vou fazer acordo com adolescente, né, não faço acordos. Então a gente vê sempre o Michael muito inflexível, sempre tentando manter muito o controle, sempre muito no comando. E aqui nós temos onde a revelação do Adam, né, do porquê que o Adam é tão aficionado pelo Eric, porque o Adam realmente está muito apaixonado com o Eric, tanto que numa cena ele acaba chupando o Eric. E a gente acaba a primeira temporada com o Michael mandando o Adam para a escola militar. Aqui na segunda temporada, o Michael, ele se sentiu um pouco ameaçado, né, já que com os problemas de drogas e com tudo que estava acontecendo na escola, ele acabam mandando alguém para monitorar o Michael, né, como diretor. E também tem esse simbolismo de ser uma mulher que está monitorando ele, então a série sempre volta ao Michael sempre nessa ideia de que ele nunca se vê abaixo de uma mulher, né, ele nunca gosta de se ver abaixo de uma mulher. Então ele tem essa ideia de ser um cara bastante conservadorzão, bastante mandão e sempre bastante machista também, né? Aqui nós também vemos um pouco do Adam, né, no colégio militar, onde ele faz amigos e tudo mais, mas ele acaba encontrando esses amigos masturbando um ao outro, e com medo de que o Adam fosse contar alguma coisa, eles implantam maconha no travesseiro dele e ele é expulso. E tem uma cena que eu acho bastante legal, que quando o Adam é expulso, ele revela, né, ele fala, eu não tava com aquela maconha, eles se implantaram porque eles tinham medo de eu contar que eles são maricas. E então o sargento vira pra ele e diz, alguns de nós somos maricas aqui. Isso não é um problema. E é quando ele é expulso. Nisso o Adam vê o Eric com um namorado novo, ele acaba tendo esses sentimentos de ciúmes, assim, ele não consegue se assumir também, ele tá tentando se entender se ele realmente só gosta de homens, só gosta de mulheres, né, depois ele vai descobrir bissexual, mas ele tem toda essa dificuldade, assim, de se aceitar. Enquanto isso, os pais dele ainda estão tendo problemas, né. Na reunião da escola,
A Jean, né, que está ali presente como mãe do Otis, né, ela acaba falando sobre como os adolescentes eles estão reprimidos, né, e eles têm que se entender melhor, e ela como terapeuta sexual, ela começa a conversar com os pais sobre isso, e novamente a gente vê o Michael abaixo de uma mulher e se sentindo muito mal por conta disso, né, a Jean acaba virando conselheira da escola, né, conselheira sexual da escola. E nisso é onde a Maureen vai conversar com a Jean, porque ela fala que já não tem sexo no casamento dela, tá tudo nessa monotonia, né, e ela não consegue, ela sente que o marido dela já não sente mais prazer nela e tudo mais. E o Michael acaba vendo a Maureen e fala com a Jean, ele fica preocupado, mas isso acaba resultando no divórcio de Michael e Maureen, onde a Maureen quer experimentar mais coisas e nisso acaba ficando muito amiga da Jean, né? E novamente essa relação de amizade, né? De demonstrar coisas novas e tudo mais. E é onde a Maureen vai se divertir, onde ela acaba conhecendo outras pessoas. E ela acaba talvez vivendo algo que ela não tenha vivido na sua juventude. E enquanto é uma coisa muito libertadora pra ela, é uma coisa que é muito ruim pro Michael, já que ele tá perdendo essa sensação de ter o poder. Enquanto isso, com o Adam, ele chega no meio da noite chamar o Eric pra sair, e ele leva o Eric pra quebrar coisas, que é assim que o Adam se expressa, né? O Adam sempre se expressa com esses sentimentos de raiva, de brutalidade. Então ele leva o Eric justamente pra quebrar coisas, ele leva pra um chão pra poder quebrar coisas, que é o que ele gosta de fazer. Mas com o passar do tempo, o Eric acaba recusando o Adam, né? Em uma cena ali durante a festa do Otis, nós vemos que o Adam tá incomodado, tá com Rahim, mas o Adam meio que não consegue se assumir ainda, e além disso, e aí o Eric fala que é muito difícil amar alguém que você não pode segurar a mão, que não quer segurar sua mão e tudo mais, e é muito difícil amar alguém que não se ama, né? Então o Adam tem esses problemas justamente com o pai e tudo mais, então ele nunca aprendeu a amar a si mesmo. Isso eu acho bastante interessante, né? Porque acho que é impossível você amar uma outra pessoa enquanto você não ama a si mesmo. E é justamente esse autoconhecimento, né, que faz você se abrir com as outras pessoas. A relação de amizade que pode ajudar com isso, né? O Adam, aqui nesse momento, ele começa a trabalhar numa lojinha, e é onde ele conhece a Ola. E a Ola e eles ficam bastante amigos, né? Tanto que nesse momento, que, como eu disse lá, quando a Ola beijou a Lily, mas ela não reagiu bem, então os dois estão meio em conflito ali com suas relações amorosas, e aí é onde o Adam leva a Ola pra quebrar coisas e eles se divertem como amigos, né? E justamente no final da temporada, o Adam acaba deixando a loja aberta, acaba sendo roubado, a loja acaba sendo roubada, e o Adam é demitido, e a Ola diz que só pode demitir ele se demitir ela também. E ela também acaba sendo demitida, né? O que demonstra aí como que o patrão tá sempre se fudendo pro trabalhador, né? O patrão ele quer mais o dele mesmo e tem uma fila de espera. Fila essa que não é feita sem querer, né? Existe uma fila de espera de várias pessoas que querem trabalhar, que estão sem emprego, e isso faz com que o trabalhador seja cada vez mais desvalorizado. Mas, enfim, o importante aqui sobre a série é justamente sobre a amizade dos dois, né? É onde o Adam percebe que ele tem uma amiga, e tem essa cena super linda onde eles se abraçam, né? E é onde ele vê que o Adam, ele é amado por alguém, né? No caso, pela Ola. E é onde ele começa a se permitir amar a si mesmo. Enquanto tudo isso tá rolando, o diretor começa a tentar sabotar a Jean, né? Ele pega o livro dela e ele escreve várias coisas ali pela escola. Ele tenta sabotar realmente ela, ele tenta fazer uma narrativa de que a escola está piorando por conta da presença da Jean. Mas isso acaba não dando certo, né? Com o divórcio ele acaba dormindo na escola. E falando de escola, o Adam quer voltar para a escola, né? Agora que ele saiu do colégio militar, ele quer tentar novamente a escola. E é justamente na peça aqui da segunda temporada que a gente tem um encerramento dessas narrativas, né? O Adam, ele finalmente consegue se abrir, né? E se declarar pro Eric no meio do palco. E é onde o Eric aceita ficar com ele, realmente. E onde o Adam conhece a família do Eric e tudo mais. Mas essa peça é escrita pela Lily, então ela tem um teor de alienígena sexual bem grande. E o diretor acaba parando a peça no meio, e ele acaba culpando a Jean por conta disso, e eles acabam brigando ali no meio do palco.
E é onde o diretor acaba sendo demitido, né, por não conseguir controlar os seus alunos e tudo mais, não ter feito um bom trabalho. E assim a gente acaba essa segunda temporada com o Adam e o Eric juntos e o diretor demitido. Aqui na terceira temporada nós temos o Adam e o Eric juntos, né, finalmente como um casal, mas o Adam ainda está muito ressentido com se declarar, então ele fica se escondendo, principalmente da mãe dele, né. Em várias cenas a gente vê que eles ficam se escondendo, tanto que a mãe acha que o Eric é só um amigo do Adam. E é legal ver essa evolução do Adam, né, de que era alguém tão brutal na primeira temporada, tão grosso, tão violento, e ele vai se abrindo e vai se tornando uma pessoa mais doce, né, e a gente vai conhecendo mais sobre o Adam. A gente até tem uma cena muito engraçadinha que estão no encontro duplo Adam e Eric junto com Otis e Ruby, e a Ruby fala alguma coisa sobre as Kardashians, e o Adam diz que assiste a Kardashians com a mãe dele, ele adora assistir esse tipo de programa junto com a mãe dele, né, e o Adam vai se tornando uma pessoa mais doce, mais vulnerável até, né? E vai ali tendo esse relacionamento com o Eric, só que sempre se escondendo, principalmente da própria mãe, sempre não conseguindo se assumir. Nesse momento é o que o Eric viaja, e quando volta o Eric diz que traiu o Adam, e o Adam até tenta se perdoar o Eric, mas o Eric diz que já não estava funcionando mais, sobre como ele precisa de alguém que esteja com ele, ele entende que o Adam tem o tempo dele, mas o Eric diz que eles estão em tempos diferentes, né? Que o Adam um dia ele vai se assumir e tudo mais, mas não é agora, não é o momento, e eles, por eles estarem em momentos diferentes da vida, eles não funcionariam juntos, né? Eu acho interessante como o Adam, de cara, ele tenta perdoar o Eric, já que, novamente, ele se tornou muito vulnerável, né? Ele sempre quis ser amado, assim, ter esse amor com o Eric. Então ele tenta ao máximo se manter nessa posição, e é justamente com isso, né, com esse término, onde o Adam acaba se conhecendo um pouco mais, porque ele não sabe o que ele quer fazer da vida, não sabe o que ele gosta, e ele acaba levando a cachorrinha dele para um show de cães, né, onde ele ganha uma menção honrosa, né, que ele não ganha nada, mas o apresentador diz que ele fala que ele nunca viu um iniciante tão bom, mas ele ganha uma menção honrosa. E ele percebe o quanto que ele gosta de animais, e é aqui onde o Adam se permite se abrir com a mãe dele. Ele diz que o Eric era o namorado deles, mas eles terminaram. E a gente tem uma cena super linda, né, de mãe e filho, né, da mãe consolando o filho sobre o término dele. E enquanto isso, durante essa segunda temporada, o Michael, ele tá desempregado, ele vai morar com o irmão, e ele se sente um fracassado por conta disso, e como o irmão dele tem uma casa melhor, como o irmão dele é melhor sucedido, ele acaba tentando voltar com a Maureen, mas não acaba dando certo, porque a Maureen diz que ele não fez o suficiente enquanto eles estavam juntos, e ele acaba, assim como a Adam acaba indo pro show de cães, né, descobrindo o gosto dele pros animais, o Michael acaba descobrindo o gosto dele por fazer comida, né? Por cozinhar e tudo mais. E acho interessante aqui que o Adam, no término, ele escreve um poema. E ele posta esse poema para as pessoas verem. E acho isso bastante interessante, porque o Adam da primeira temporada, se sofresse algo como ele sofreu com esse término, ele sairia quebrando tudo. Então a gente tem essa diferença, né? Sobre como é algo mais saudável e com sentimentos menos raivosos e brutais, né? A gente tem essa evolução do Adam. Na quarta temporada, o Adam saiu da escola novamente, ele não tá trabalhando, e a mãe diz que ele precisa fazer alguma coisa, e é quando ele vai trabalhar num rancho com cavalos, justamente por conta que ele gosta de animais, mas ele não é muito bom com cavalos. Ele acaba conhecendo uma garota, né, eles vão se aproximando, e enquanto isso, quem tenta se aproximar do Adam é o pai dele, né, tenta conversar com ele e tudo mais, mas o Adam nunca teve uma boa relação com o pai, então é sempre muito complicado. O pai até tenta conversar com o Adam sobre a sexualidade dele, e o Michael diz que uma vez, quando tinha 15 anos, pensou ser gay, porque ele viu um filme do Clint Westwood, e aí depois ele percebeu que ele não gostava do Clint Westwood, ele queria ser o Clint Westwood. E aí volta naquilo que eu falei sobre... Você não precisa tentar entender, você apenas precisa aceitar. E o Michael tenta entender o Adam por uma coisa que ele viveu, sendo que a coisa que ele viveu não tem absolutamente nada a ver com o que o Adam viveu. O Michael, ele acha que a admiração que ele tinha por um outro homem é igual ao amor que o Adam tinha por um homem.
Como eu disse, você não precisa entender, você apenas precisa aceitar a pessoa. Enquanto isso, o Michael tenta se relacionar com outras mulheres, mas ele não consegue, né? Em determinado ponto da série, ele fala que ele justamente não consegue porque ele se sente como se traísse a sua ex-mulher, como se eles ainda estivessem juntos. E aqui a gente vê os maiores conflitos aqui dos dois, né? Tanto do Michael quanto do Adam. Porque o Adam, em um momento onde ele erra no trabalho dele, ele pensa que foi demitido. E depois a garota fala que não, porque foi só um erro, que tá tudo bem. E o Adam vai até a casa dele, vai até a casa do Michael confrontar o pai, né? Falar sobre como o pai nunca permitiu que ele errasse, né? Nunca permitiu que ele fosse fora do que o Michael queria, né? O Michael, como eu venho dizendo, o Michael sempre tentou ser esse controlador. Então, o Adam, ele percebe que, tipo, tudo aquilo, todo o nervosismo que ele tinha, desde o primeiro episódio lá, sobre não conseguir gozar, sobre tudo que ele foi fazendo na vida dele, foi o pai dele que fez com ele, né? Criou toda essa pressão nele. E o pai percebe aqui, ele tenta, né? Mas não tem como desfazer o que foi feito. E aqui a gente tem um momento interessante, né? Porque quando os pai e filho começam a se dar bem, o Adam vai falar com o pai e ele vê que tem um casaco feminino ali logo na entrada da casa do pai, e ele percebe, você tá com uma mulher, tudo bem, depois eu volto. Só que depois ele percebe que essa mulher é justamente a mãe do Adam. E é interessante porque o Adam se sente traído pelos dois pais, né, ao ver os pais juntos. Traído pela mãe porque ele não entende como a mãe, que ama tanto ele, né, que é a pessoa, né, fora a própria Ola, que a Ola não está presente mais na 4ª temporada, é a única pessoa que realmente deu amor e carinho pra ele a vida toda, né? Ela poderia voltar para alguém que fez tanto mal ao filho dele e a ela mesma. E ele se sente traído pelo pai, porque ele começa a acreditar que o único motivo pelo qual o pai tentou se reconciliar com o filho era porque ele queria a esposa de volta. Então ele vai passando por esses problemas. Em determinado momento ele vai ter que ir no funeral, né, da mãe da Maeve. E aí ele percebe que o Eric vai estar lá, ele fica nervoso, ele até conta pra aquela garota que o ex dele vai estar lá, né? No primeiro momento ele não diz o ex, ele fala só ex, então ela acha que é uma garota também. Mas justamente no funeral que ele consegue conversar com o Eric, e eles veem como eles estão bem, né? E eles se apoiam um ao outro novamente nesse sentido de serem amigos, né? Serem amigos depois do término, depois de tudo que aconteceu. E é justamente o que dá forças, né, pra ele. E ele vai falar com essa garota depois, e ele pede pra sair com ela. E ele percebe que ele tá pronto pra um novo relacionamento, pra ser amado novamente. E é aqui onde a família se une novamente, né? Ele dá uma chance pro pai e dá uma chance pros pais estarem juntos, né? Ele vai assistir um programa lá com a mãe, que é alguma coisa que ele adora fazer, e ele chama o pai pra assistir junto com eles. E é óbvio que eles não são uma família perfeita, mas nenhuma família é perfeita, nenhuma pessoa é perfeita, né? E eu acho interessante aqui que como o Michael ele vai aprendendo com os erros dele, aprendendo que ele não precisa estar no controle o tempo todo. E o Adam vai reconhecendo, né, os erros do pai, mas ao mesmo tempo vai reconhecendo o quanto que ele se esforça pra tentar mudar. E a Maureen no meio de tudo isso, né, tentando manter a paz ali entre o Adam, entre pai e filho, né? E é aqui que a gente encerra aqui essa história de família. Mas falando sobre tentar manter o controle de tudo e sobre pais, aqui a gente vai falar sobre a Jean agora. A Jean, ela é a mãe do Otis, né? A terapeuta sexual profissional. E aqui a Jean começa escrevendo um livro sobre como é ter um filho que passou por um trauma. Que é uma coisa que a gente vai falar mais futuramente. Né, e como filho que passou por um trauma e tem problemas sexuais, né, no caso, porque o Otis não consegue se masturbar, que é uma coisa que eu vou falar mais pra frente. E ela percebe isso, ela percebe que ele tem alguma dificuldade com isso, e ele fica fingindo que ele consegue, mas ela percebe que ele tá fingindo. E ela também é uma pessoa muito livre, né, ela tem vários relacionamentos casuais, assim, então ela é uma pessoa que é muito liberta sexualmente. Na primeira temporada a gente não vê tanto dela, a gente vê mais o caso dela com o Jacob, que é o encanador dela, que acabam se apaixonando. O Jacob tem um pouco de receio de ter uma relação agora porque ele se tornou viúvo, né? E ele é pai solteiro agora da Ola.
E é justamente esse um problema, porque eles querem ficar juntos, mas depois eles veem que os filhos deles estão ficando juntos, então a Jean tenta não ficar com o Jacob por conta do filho, né? Mas eles acabam não resistindo e eles ficam juntos. Na segunda temporada a gente tem justamente esse problema, né, deles estarem juntos escondidos até o momento que eles são descobertos, e a Ola e o Oates não reagem muito bem sobre isso, mas eles tentam ali manter uma relação familiar, né, essa relação meio estranha. A segunda temporada vai dando uma ênfase maior nela, justamente na reunião de pais que eu falei lá com o diretor, quando eu tava falando sobre o Michael, né, que ela demonstra ali que a escola é muito ultrapassada, né, e que essas crianças elas estão reprimidas, e com os pais ela domina tudo. Os pais veem o problema, os pais veem que ela é a solução, mas agora com os adolescentes eles já não conseguem levar tanto a sério, né. Falar de sexo com um adolescente é pedir pra rirem na sua cara, né. Então ela acaba não tendo levado tanto a sério assim no começo. Até realmente os adolescentes irem falar com ela e perceberem o quanto isso é necessário, né? Ela até observa lá que as aulas de biologia são totalmente ultrapassadas, não consideram nem mesmo o sexo homossexual. Então ela vai tentando assim mudar, né, a escola meio que por dentro. E nisso ela acaba tendo esses problemas familiares, como a Ola e o Oates não se dão bem, e é no meio da temporada que eles acabam terminando, então eles começam a viver os 4 dentro da mesma casa, e a Ola e o Oates acabaram de terminar, eles estão brigados, e tem todo esse problema, e ela começa a ter o problema com o fato do Jacob ser muito espaçoso, então ela quer manter a casa, né, sobre o controle dela, mas ela não consegue fazer isso. E é nisso momento, né, que o pai do Oates acaba aparecendo. Ela acaba tendo uma relação ali com o pai do Oates, né, acaba traindo o Jacob com o pai do Oates. E aí é nisso que acaba eles terminando e tudo mais. E é ali onde ela também acaba descobrindo a clínica clandestina do Oates. E ela acha isso péssimo, porque ele não é um profissional de verdade e tudo mais. E ele pode acabar estando... Ele tá tanto atrapalhando ela, como ela tentando ajudar na escola, quanto ele poderia estar atrapalhando os adolescentes. Mas depois eles acabam se acertando. E a segunda temporada acaba com um cliffhanger de que ela está grávida. Na terceira temporada a gente vê mais sobre isso, né? Sobre o fato dela estar grávida e ela tentar manter o controle, né? O Jacob acaba ficando com ela de novo, e ela quer fazer sessões de casal, mas o Jacob acha isso tudo muito besteira, né? E ela quer tentar manter esse controle porque ela acabou de lançar o livro sobre o Oates, sobre a escola, mas ao mesmo tempo ela tem que fazer tudo sobre ter uma nova gravidez, já estando bem mais velha, então é uma gravidez de risco, e ela vê os problemas juntos com o Jacob, já que o Jacob... ele quer ser um paizão, então ele quer fazer uma casa na árvore que seja enorme. E ela vê todo esse problema, novamente, do Jacob ser muito espaçoso. Então tem todo esse problema até que ela descobre que o Jacob não é o pai, né? E o Jacob acaba sumindo, ele não aparece na 4ª temporada. E ela acaba tendo problemas no parto justamente, né, por conta da idade. Na 4ª temporada, a Jean acaba de ter a sua filha Joy. E ela acaba passando por uma depressão pós-parto, né? A gente descobre que não é a primeira vez que ela passou por uma depressão, né? Quando o pai do Oates traiu ela e eles terminaram, ela passou por uma depressão e o Oates ainda era muito criança. E a gente vê ela tentando tomar o controle de tudo, né? Tentando cuidar da filha e voltar a trabalhar, né? Agora ela tem um programa de rádio e ela não tá dando bem com esse programa de rádio, ela não tem o ritmo, né, que o rádio precisa, então acabam chamando a O, que é uma menina muito mais jovem, pra auxiliar ela, e no começo ela vê a O como uma ameaça, por conta que ela não tá dando conta sozinha, ela quer mostrar que ela dá conta sozinha, e ela não tá dando conta nem de ser mãe nesse momento, ela tá tentando passar por tudo isso, né, se esforçando ao máximo, e ela acaba justamente ignorando as necessidades do filho mais velho, né, do Oates. Ela acaba ignorando que o Oates ainda é um adolescente, que ele ainda precisa da mãe dele. E é nessa também que chega a irmã dela, Joana, que chega ali pra ajudar, mas acaba mais atrapalhando do que ajudando, né. E elas têm esse conflito que a gente descobre depois que a Joana... ela sofreu o abuso sexual do padrasto delas quando elas eram crianças. E a Jean sempre tenta
se manter no controle, né? Se manter nessa posição de superioridade. E ela sempre quer que a Joanna fale sobre os seus problemas, né? Porque a Joanna não lida com isso. Até no final da temporada onde ela finalmente lida com isso, né? Então, pessoas, depois desse ponto, o meu computador tinha bugado durante a gravação e ele fechou o programa, eu achei que tinha perdido, só que eu não tinha perdido. E aí eu continuei gravando, né? Depois que o meu computador voltou ao normal. Só que aí eu não percebi que o meu microfone não tava conectado ao programa, né? Ele tava ligado, eu tava falando na frente dele, mas meu computador não tava conectado, então o áudio a partir de agora vai ficar bem ruim. Dá pra ouvir no fundo criança falando, cachorro latindo, carro de som falando. Então assim, eu só consigo pedir desculpas pra vocês, realmente, não consigo fazer nada, eu devia ter percebido. Não vou deixar isso passar outra vez. Então é isso, eu espero que vocês consigam relevar isso e consigam aproveitar o resto, porque eu considero que esse monólogo aqui tá bem bom. Que é justamente o que a gente falou tanto sobre a Aimee quanto sobre a Abby, sobre estado de negação, né? Sobre como você fingir que o problema não está lá não faz com que o problema seja resolvido, né? Faz sempre que os problemas estejam nas sombras, mas que ele nunca vá embora. E algo interessante que eu vi sobre terapeutas recentemente, que eles disseram que quando o paciente acaba de começar a fazer as sessões, é normal que ele se sinta mal no começo. E é normal que pessoas acabem saindo por conta disso, porque o que acontece é que você deixa as suas barreiras emocionais de lado e você começa a falar sobre os problemas. E falar sobre os problemas nunca é fácil. Então, assim, é comum, sabe? Ninguém quer falar sobre os problemas justamente porque são problemas. Então é algo que eu acho interessante. Só que a gente mostra, né, que ao mesmo tempo que a Jean quer que a Joanna fale sobre os problemas dela, sobre o abuso que ela sofreu, a Joanna percebe que a Jean não quer falar sobre os problemas da Jean, né? Sobre a depressão que ela teve quando o Oates era mais novo, sobre a depressão faz parte do que ela tá passando agora, sobre como ela se mata de trabalhar para não ter que pensar no que tá acontecendo ao redor. A Jean finalmente percebe que ela não dá conta sozinha, né? E ela não precisa dar conta sozinha. E ela finalmente vai falar com o homem que é o pai da Joy. E aí a cena termina meio assim, mas a gente subentende que a Jean vai falar, né, que você precisa ser o pai, porque você fez... Eu não fiz essa criança com o dedo. Então eu acho bastante interessante sobre como tem essa mensagem de não sobrecarregar, né. Chegamos aqui na reta final, né. Faltam apenas os 3 personagens principais. Mas eu vou falar primeiro do Eric sozinho. O Eric é um personagem gay, né, um homem gay, que ele é o único gay assumido da escola, fora um outro que é um dos populares, né. Ele acaba tendo vários problemas com isso, né. O pai dele ainda não aceita ele direito e tem muito medo do que pode acontecer com ele por ele ser um gay assumido, né. E justamente o que acontece nisso, né, que ele não tem essa relação tão boa com o pai. Um dia onde era pra ele ter ido no cinema com o Oates vestido, né? Os dois vestidos como mulher, né? Que na verdade estão vestidos como uma das personagens do filme. O Oates acaba não indo, o Eric vai sozinho e ele acaba sofrendo esse preconceito, né? Acaba sofrendo ameaças, né? E ele sente muito medo e ele chama não o pai dele, não chama a mãe dele, mas chama a Jean, né? Que é alguém justamente que entende, que é capaz de aceitar ele, né? Naquele momento. E é um adulto responsável com quem ele se sente mais confortável. Então ele não chama o pai, ele chama a Jean. Né? E acaba brigando com o Oates por conta disso. E por conta de todo esse preconceito que ele sofre, ele acaba se reprimindo, né? E é onde ele tá lá todo reprimido, ele acaba batendo no popular. Que depois o popular até agradece por isso, porque ele fala que depois do soco que ele levou, ele acaba conseguindo se assumir pra mãe dele. E é justamente ali que o Eric se aceita, né? Ele percebe que se ele se aceita, as pessoas vão ter que aceitar ele, por bem ou por mal. Então ele vai pro baile vestido de uma maneira bem mais feminina, e o pai dele acaba vendo, né? E ele fala, pai, eu sei que você tá preocupado com o que as pessoas vão fazer comigo, mas o mundo me ameaçar, o mundo tentar me matar não vai fazer com que eu não seja eu. Ele acaba ali, né, se aceitando, né, e esperando que o mundo o aceite. E é nesse momento ali onde temos
o que eu já falei sobre o Adam, que o Adam acaba chupando ele, só que o Adam vai embora. E na segunda temporada o Eric até pergunta pro diretor quando que o Adam vai voltar, e ele fala que não vai voltar, né? Porque na época que ele tá no colégio militar. E nessa segunda temporada é onde aparece o personagem Rahim. Rahim é um outro personagem gay também, abertamente gay. A série reforça muito que ele é um cara muito bonito e muito legal, muito charmoso e tudo mais. E o Rahim acaba gostando muito do Eric, né? E o Eric acaba gostando do Rahim, eles vão ficando juntos, mas aí o Adam volta, tem toda essa questão, que é quando o Adam leva ele pra quebrar coisas. Mas ele tá tendo esse envolvimento com o Rahim, e eles acabam ficando juntos, mas aos poucos eles vão vendo que eles não são tão... Posso falar isso? Eles não se conectam tão bem, né? Apesar do Rahim gostar muito do Eric, o Eric... Talvez ele pense que goste do Rahim, mas eles têm vários problemas. E o principal problema dele é justamente com a religião. Porque o Eric é um cristão, né? E o Rahim diz que não consegue acreditar em um Deus que não aceite ele, né? Que toda essa questão do conservadorismo religioso que existe muito. E o Eric tenta convencer ele de que, pô, Deus não é assim, né? A gente não acredita nesse tipo de Deus, que nessa questão mais conservadora, mas eles acabam tendo esses problemas, né? E o Rahim também é uma pessoa muito mais reservada. E até a mãe do Eric diz que o Rahim não é pra ele porque o Rahim não faz com que o Eric brilhe como ele deve brilhar. E o Rahim acaba percebendo o quanto que o Adam e o Eric têm uma ótima química, né? Ele acaba ficando com bastante ciúmes por conta disso. Até que é quando o Adam pede em namoro lá na peça. O Rahim e o Eric já brigaram bastante, né? Quando eles terminam e o Eric fica com o Adam, né? Mas antes disso é interessante dizer que justamente o Eric acaba tendo uma conversa com o Otis. E o Otis fica muito bravo, né? O Eric fala, não, o Adam me chupou e não sei o que, eu acho que eu tô gostando dele. Ele fica dividido entre o Rahim e o Adam. E o Otis fica muito bravo com o Eric, porque como você pode estar gostando de um cara que fez bullying com você o ano passado inteiro? Então tem essa grande discussão entre os dois, né? Que depois eles acabam fazendo as pazes. Mas eu acho interessante, né? Justamente porque o Otis não consegue ver o Adam como uma pessoa diferente. Enquanto que o Eric acaba percebendo, né? Que o Adam, pô, ele realmente foi muito mal com o Eric, mas por conta dele ser um bissexual enrostido e tudo mais, né? Mas isso é uma coisa que abala o Eric no começo, mas depois eles acabam ficando juntos. Tem toda a parte que eu já falei, né, quando tava falando do Adam, né, sobre como o Adam se esconde, o Eric não gosta muito disso. E ali é quando o Eric vai viajar para a Nigéria, tá tendo um casamento de um parente dele, né. E aí a mãe do Eric quer que o Eric se esconda, tanto porque a avó dele é bastante conservadora e não aceitaria o Eric como gay, mas também porque a Nigéria é um país conservador nesse sentido, né? E lá ser gay é crime. Mas ali no meio da festa ele percebe que o fotógrafo também é gay, e então ele chama ele pra ir numa festa. E eu acho bastante interessante como tem essa estética de clandestinidade, né? De como as pessoas LGBTQIAPN+, na Nigéria, elas têm que se esconder realmente, né? Tanto que durante essa cena é normal que você ache que talvez estão emboscando o Eric, né? Que talvez estão armando pra ele que não sejam realmente pessoas tão legais assim. E o próprio Eric fica com bastante medo por conta da onde ele tá indo, né? E a festa é dentro de um porão. No final, realmente, o fotógrafo era um cara muito gente boa e só tava afim do Eric mesmo. E tem esse lance, né, dele terem que se esconder, né, de esconder a sua própria sexualidade dentro do seu próprio país. É aí onde o Eric acaba traindo o Adam, e é onde o Eric percebe, né, que ele cometeu um erro, claro, de ter traído o Adam, mas é onde ele percebe que ele e o Adam estão em momentos diferentes da vida. Enquanto que o Eric quer que todo mundo o aceite e quer não se esconder, o Adam está se escondendo. Então é esse momento onde eles acabam terminando. Na última temporada, o Eric vai para um colégio novo, né? Todo mundo vai para o colégio novo, né? Porque fechou outro colégio. E esse colégio é muito mais aberto, tem várias outras pessoas que são abertamente queers. E o Eric acaba se dando muito bem com os populares. Isso acaba fazendo com que ele se afaste um pouco de Otis.
E ele acaba tendo também um problema junto com a mãe dele, porque a mãe dele quer que ele se batize, mas ele não está muito confortável em se batizar ainda, né? Ele tem lá suas dúvidas, então ele acaba tendo esse conflito, né, entre a religião dele e o fato dele ser gay, já que ele não é, apesar dele ser assumido, ele não é assumido dentro da igreja. Então ele tem esse conflito entre ele ser ele mesmo e ele aceitar a religião dele. Em um determinado ponto da história, ele vai numa festa com a... Ele queria ir num lugar com a Abby, mas aparece uma mulher, né? A mãe dele queria que ele fosse lá na igreja dar alimento aos pobres, mas ele fala que vai para uma festa e acaba aparecendo uma mulher e acaba pedindo, mas onde é que eu posso comer, né? Uma mulher, uma moradora de rua. E o Eric acaba levando ela lá e é ali onde o Eric acaba se encontrando com a Abby mesmo, e a Abby diz que por ela ser cristã, né? Ela adorava fazer isso quando era da igreja dela, né? Mas como a gente já disse, a Abby é uma mulher trans, não foi aceita na igreja dela, teve que sair, mas ela adorava ajudar as pessoas, né? Principalmente. A Abby é a que principal ajuda o Eric nesse momento, porque ela entende como é ser uma pessoa queer e cristã ao mesmo tempo, enquanto que as outras pessoas não compreendem, né? E ele percebe, né, o quanto que ele realmente quer se batizar, mas além de se batizar, ele quer ser aceito. Ele acaba tendo o sonho também com aquela moradora de rua, de que ele precisa se batizar realmente, né, de que ele precisa fazer isso. Mas na igreja ele diz, no momento que ele vai se batizar, ele confessa que é gay e ele diz que ele só vai se batizar se todos na igreja aceitarem. E só quem aceita naquele momento é a mãe dele. Ele diz que ele tem a sua resposta e vai embora. E eu acho esse momento muito bonito, né? Que é justamente quando ele encontra com aquela mulher, né? E aquela mulher era justamente Deus, né? Ela era a deusa. E ela fala pro Eric, né, que fez o Eric tão brilhante para que as outras pessoas o pudessem ver no escuro. O Eric percebe, né, o quanto que ele quer guiar as outras pessoas, né, por um caminho menos preconceituoso, né. Depois o pastor decide voltar atrás, né, e fala que vai aceitar ele sim na igreja, as pessoas da igreja começam a aceitar ele, e é onde ele decide realmente ser pastor, né, para guiar as pessoas para Deus sem esse preconceito, né. E eu acho esse personagem extremamente interessante. Ele não é um personagem perfeito, né? Ele acaba traindo o Adam e tudo mais. Ele tem vários erros. Mas, diferente de todos os outros personagens aqui, ele quase não tem conflitos internos. Ele tem vários conflitos externos. Na primeira temporada, tem o problema de que ele quer se vestir de uma certa maneira, mas a sociedade não aceita que ele se vista daquela maneira, né? Ele acaba sofrendo preconceito com isso. Na segunda temporada ele está com o namorado dele e o namorado dele não aceita que ele seja cristão por ser gay, e ele é cristão. E aí repete, né? Na terceira temporada ele quer se abrir, mas o Adam quer se fechar, né? Não quer se assumir. E nessa última temporada ele fica nesse conflito entre ser gay e ser cristão. E essa é a síntese do personagem, né? O Eric é um personagem gay cristão. E ele não tem nenhum conflito quanto a isso. Quem tem conflito quanto a isso são as outras pessoas. Então é muito interessante sobre como o Eric ele é muito bem assumido. É uma coisa que eu acho bastante interessante, é uma cena onde eu falei, né, que ele estava se afastando do Otis e estava ficando mais com os amigos queer dele. E ele fala, né, nesse momento ele tá ajudando o Otis, e o Otis reclama dele não se verem mais e tudo mais. E o Eric fala sobre como que o Otis é o melhor amigo dele, mas incomoda ele que eles nunca falam sobre questões LGBT, eles nunca falam questões de raça. O Eric é um homem negro, o Otis é um homem branco. Eles nunca falam sobre questões de financeiras, porque a gente vê que o Eric mora num lugar onde é muito mais comum, com várias casinhas, e o Otis tem um casarão. Eu acho muito legal isso, né? Porque o Otis ele nunca percebe o quanto que ele tá numa questão mais privilegiada, sabe? O quanto que eles têm essas diferenças. O quanto que apesar de eles serem extremamente amigos, eles têm todas essas diferenças, que são coisas que batem no Eric, mas não batem no Otis, né? E é isso, o Otis ele tá muito em cima. Ele, por estar tão em cima, ele olha pro horizonte e ele não consegue ver quem tá embaixo. Enquanto quem tá embaixo tenta olhar o horizonte, mas ele tá atrapalhando a visão.
sabe? Os que estão em cima estão atrapalhando a visão. O que eu disse antes, você não precisa entender, você só precisa aceitar. Mas na verdade a gente gosta de ser entendido. A gente gosta de que as pessoas entendam a gente. Não precisa que todo mundo entenda a gente. Mas a gente precisa conversar com alguém que entenda. Pelo menos uma pessoa, sabe? Ter aquela pessoa com quem você pode conversar sobre qualquer questão, né? Ou não qualquer questão, mas uma pessoa com quem você conversa sobre uma questão, outra pessoa com quem você conversa sobre outra questão, é extremamente importante, né? E é justamente o que eu falei sobre a rede de apoio antes, né? Você não pode ter uma linha de apoio, você precisa ter uma rede de apoio. E eu acho que essa é uma questão muito interessante que o Otis começa a perceber no amigo dele na última temporada. Pra terminar aqui, eu vou falar sobre os dois protagonistas, né? Otis e Maeve. Ele é um garoto comum, um adolescente, sim, só que ele tem duas diferenças. A maior diferença é que a mãe dele é uma terapeuta sexual, né? E justamente ele tem problemas com sexo, né? Que é quando ele era criança, ele acabou vendo, né, o pai dele, que também é terapeuta sexual, transar com uma paciente, nada profissional da parte dele. E aí ele acaba falando pra mãe dele, ele meio que não entendia o que era, e isso acaba resultando no divórcio, né, dos pais deles e na depressão que a mãe dele passou. Então ele não consegue se masturbar, né? Essa é uma das premissas da série inicialmente, de que ele não consegue se masturbar justamente porque o primeiro contato que ele teve com sexo foi algo tão negativo. A série começa, né, e então tem um problema do Adam no primeiro episódio, que não consegue gozar, e é onde ele acaba resolvendo o problema do Adam, falando com ele e tudo mais, e é onde a Maeve, que é uma garota mais pobre, né, ela mora num trailer sozinha, sem família, ela acaba decidindo abrir a clínica de terapia sexual com o Otis. Da parte da Maeve, por conta do dinheiro que eles poderiam ganhar, né? Ela arranjava as pessoas, ele cuidava delas e dividia meio a meio. E da parte do Otis, não pelo dinheiro, afinal de contas, como eu já falei, dinheiro não é um problema para a família do Otis. Mas tanto para ajudar as pessoas, tanto para passar tempo com a Maeve, porque a gente vai vendo que ele vai gostando da Maeve. Mas a Maeve, nesse momento, ela tá numa relação com o Jackson, né? Por enquanto, nada de namoro, apenas estão transando casualmente. E aí a gente tem um episódio onde ela descobre que ela tá grávida e ela precisa abortar, né? Ela tem que chamar alguém pra ir com ela, porque ela não pode ir sozinha. E ela acaba chamando o Otis. O Otis primeiramente acha que é um encontro, e é onde ele vê que eles estão indo numa clínica de aborto. Ele vai todo arrumadinho, tadinho. E é interessante que lá a Mavis conhece uma mulher mais velha, assim, que já é mãe, na verdade já é mãe de uma adulta. E ela fala, né, essa mulher fala, tipo, pô, você cometeu erros, tudo bem, né, tipo, acontece, né, e é onde a Mavis acaba se sentindo mais confortável, assim, né. E lá também na clínica de aborto tem pessoas que protestam contra o aborto, e eu acho interessante esse protesto contra o aborto, porque mostra que eles não são tão puros quanto eles dizem, lá seria um caso religioso, né. E aí demonstra ali que é um casal que tá protestando, mas a mulher tá brava com o cara porque ela descobriu que ele transou antes do casamento. E aí o Otis vai conversando com essa mulher e na verdade ela diz que não, ela já transou antes do casamento, né? Mas fez tudo menos vaginal. O vaginal que é o problema. De resto, tá tudo liberado. Então já tem algumas contradições ali, né? E justamente como a gente vê que a Maeve é uma pessoa sem família, que vive num local muito pobre, né? Que faz trabalhos para os outros, os deveres de casa dos outros justamente para tentar sobreviver, né? Que tá abrindo uma clínica de sexo para isso. E o quanto que a Maeve não teria condições de criar essa criança, né? E nesse momento ela nem tinha nenhum relacionamento com o Jackson. E é nisso que o Jackson vai ficando mais afim da Maeve, né? E é quando ele pede ajuda pro Otis, o Otis tenta sabotar ele, falando, não, a Maeve gosta de uma coisa bem extravagante, né? Que é mentira, mas ela acaba aceitando, ela acaba gostando no final. Também nesse momento que o Otis conhece a Ola, eles vão se dando bem. Esse é o momento onde eu falei lá com o Jackson que a Maeve vai conhecer a mãe do Jackson, mas ela acaba fugindo. E ela tem bastante medo de se abrir, né? É nesse momento que ela se abre com o Jackson, né? Que é quando o Jackson fala das inseguranças dele. E ela fala das inseguranças dela, né? Como se ela não tem essa família e ela tem medo de não se dar tão bem com as pessoas, né? De as pessoas não aceitarem ela, novamente esse tema de aceitação. E então eles conseguem, né, finalmente entrar em acordo, se abrirem um com o outro.
Aqui o Otis, ele começa a ter esses problemas com a sexualidade dele, ele cansa de ser virgem, ele fala, tô cansado de ser virgem, e é onde ele tenta transar com a Lily, né? Ele simplesmente pede pra transar com ela, porque sabia que ela também tava desesperada pra perder a virgindade. E é onde ele não consegue, justamente onde os traumas dele vêm à tona, né? Os traumas por conta do pai ter traído a mãe e da mãe ter ficado nessa depressão profunda, né? Aqui também é onde a gente falou sobre o Adam, que a Maeve faz a redação do Adam. E a professora percebe isso e a professora começa a acreditar na Maeve, né? E falar que ela deveria tentar se aplicar mais sobre isso, né? Tentar ir numa coisa mais... numa aulas avançadas e tudo mais. E como a professora... essa professora, a professora Emily, se eu não me engano, ela começa a acreditar na Maeve. É a primeira pessoa que realmente acredita na Maeve, né? E tudo vai indo bem, até que o irmão da Maeve aparece, o Sean. O Sean, ele é meio problemático, a Maeve reclama com ele porque ele desapareceu há muito tempo, e aí ele volta e ele começa a vender drogas no baile da escola. Esse também é o momento onde a Maeve tá com o Jackson no baile, o Otis tá com a Ola e começam a ter problemas. É quando o Otis fala pra Ola que a Maeve é muito inatingível. E novamente, aquilo que eu disse sobre como o Otis está tão em cima que ele olha pro horizonte e não vê quem tá embaixo. Ele não percebe o quanto que isso faz mal pra Ola, o quanto ele literalmente está dizendo que ele está com a Ola porque ele não conseguiu ficar com a Maeve. Isso também é quando o Jackson fala sobre a ajuda que ele pediu pro Otis e a Maeve fica meio má porque ela também estava gostando do Otis e ela percebe que aparentemente ele não estava gostando dela, já que ele ajudou o Jackson a ficar com ela. E é quando Otis e Maeve brigam pela primeira vez, que é muito normal o Otis ficar brigando com as pessoas que ele gosta. E é quando o diretor acha que a clínica é para vender drogas. E a Maeve, para proteger o irmão, pro irmão não ser preso nem nada, ela acaba dizendo que realmente vende drogas e que as drogas são dela e que foi ela que fez tudo. E é quando ela é expulsa da escola. E ela acaba terminando com o Jackson, né? Coisa que a gente já falou. Mas aqui, como o Adam recebeu o prêmio do troféu de melhor redação, e o Otis sabe que não foi o Adam que fez, foi a Maeve, o Otis acaba roubando o prêmio porque acha que ela merece, então ele leva até a casa dela. E a Maeve vê isso, e aí ela vai tentar falar com o Otis, mas é quando ela vê que o Otis está beijando a Ola, né, porque eles finalmente se acertaram. E aqui, quando o Otis finalmente beija a Ola, é quando ele finalmente consegue se masturbar. Porque agora sexo e amor e essas relações deixam de ter uma conotação negativa na vida do Otis e passam a significar algo bom, que no caso é a Ola, né? Mas é quando ele finalmente, né, tecnicamente se liberta do inconsciente que ele tinha de algo negativo. Mas é claro que isso não resolve tudo, né? Na segunda temporada a gente tem justamente o problema que eu já falei quando estava falando da Ola, de que ele não consegue transar com ela no começo, e aí ele descobre que os pais estão juntos, e ele fica muito incomodado com isso. E ele tenta satisfazer a Ola sexualmente, mas acaba dando alguns problemas. Até onde eles finalmente conseguem transar. Mas antes de chegar a tudo isso, né, falando sobre a Maeve agora, a mãe da Maeve aparece. A mãe da Maeve é viciada em drogas, e a Maeve não acredita que ela tenha mudado, né? A mãe da Maeve se chama Erin. A Erin tenta convencer ela de que não, ela tá se reabilitando, e ela tá cuidando da irmã mais nova da Maeve, e que ela está com um namorado novo que ajuda ela. Então a Maeve aceita tudo mais e ela quer voltar para a escola, né? Ela acaba ameaçando o diretor, né? Fala que se ela não voltar para a escola, ela vai contar que ela fazia o trabalho de tantos alunos, né? A escola vai ficar mal falada e tudo mais. Os professores fazem uma votação e novamente a professora Emily acredita na Maeve e volta para que ela fique, né? Ela acaba voltando para a escola. Ela diz que ela não gosta da Ola e a Amy diz que é porque ela gosta do Otis. E a Amy fica ali incentivando sempre a Maeve a se declarar, né? Mesmo que o Otis esteja contra a garota, a se declarar, porque mesmo que não tenha nada, ela precisa se libertar disso, né? Ela precisa ser verdadeira tanto com o Otis, mas principalmente com ela mesma, né? E é quando a Maeve manda mensagem pro Otis, e nesse momento que o Otis está perdendo sua virgindade com a Ola, né? E a Ola acaba vendo as mensagens e fica brava, e a Ola pede para que Otis não seja mais amigo de Maeve. Nessa segunda temporada é onde aparece o Isaac também, né? O Isaac é ali o vizinho da Maeve, também morando num trailer, né? Junto com só o irmão. Então a gente vê ali que o Isaac, ele entende a Maeve, né? Novamente essa questão de entender a pessoa, né? Ter coisas em comuns. E o Isaac vai gostando da Maeve e aos poucos a Maeve vai gostando do Isaac também. E como os dois se entendem, né? Eles são tecnicamente sozinhos, né? O Isaac ainda tem o irmão dele, mas não tem os pais, eles têm que se virar e tudo mais.
mas é onde Isaac e Maeve vão se juntando, né? Vão se unindo. Nesse momento é onde o Otis briga com o Eric sobre o Adam, e o Eric briga com o Otis sobre as meninas, né? Sobre como ele ainda gosta da Maeve, mas ele tá ali com a Ola e ele não é verdadeiro com ele mesmo, né? E é onde acaba terminando tanto a amizade com a Maeve, tanto com o namoro com a Ola. E justamente a Ola termina, né, como eu disse, porque o Otis não é muito espontâneo. E ele tenta ser espontâneo, ele acaba roubando o caderno da mãe dele, né, que estavam ali as anotações dos pacientes, justamente para ver as anotações que ela fez sobre a Ola. Nada profissional da parte dele também, puxou o pai. E e ele dá uma festa ali para tentar convencer a Ola de que ele é espontâneo sim. O Isaac acaba indo com a Maeve nessa festa, né? E o Otis fica bêbado e ele fala sobre como nenhuma das duas merece ele, e como ele é um cara superior e tudo mais. Ele acaba trombando com o Jackson e o Jackson fala que ele terminou com a Maeve por conta que ela ainda gostava do Otis. E é aqui onde o Otis dorme com a Ruby pela primeira vez. Nesse momento, nossos dois protagonistas começam a ter problema com seus devidos pais, né? A Jean descobre sobre a clínica, briga com o Otis. A Maeve, o Isaac vê que na verdade a Erin não tá trabalhando, né? A Erin começou a morar junto com a Maeve porque ela disse que o namorado dela bateu nela, então a Maeve aceita deixar a Erin morando lá, mas aí o Isaac, porque a Erin tá trabalhando, só que aí o Isaac vê que no meio da tarde a Erin pula pela janela do trailer da Maeve e a Maeve descobre que ela não tá trabalhando nada e que ela ainda está se drogando. E aí então a Maeve denuncia ela pro conselho tutelar, aonde a Erin acaba indo embora ali, né? Acaba se sentindo muito mal por ter sido denunciada pela própria filha. E o Otis também acaba confrontando o próprio pai, né? Numa conversa com o pai, o Otis diz que tem medo de ser tão ruim quanto o pai dele foi. Sobre ter medo de ter feito o que o pai dele fez com a mãe dele, tem medo sobre como o pai dele nunca esteve presente, né, na vida dele, nunca se fez presente. E aí ele chega assim do nada e quer ir para um acampamento com o filho. Então o Otis, ele fala sobre esse medo que ele tem de ser como pai. Depois disso ele acaba se reconciliando com a mãe, né, defendendo ela quando o diretor ameaça ela de ter destruído a escola. E é onde ele finalmente consegue ser verdadeiro com ele mesmo, né? E percebe que ele realmente gosta da Maeve. Então ele manda uma mensagem pra Maeve enquanto vê ela pela TV, né? Já que ela tá fazendo um quiz da escola. E ele vê ela pela TV e manda uma mensagem de amor pra ela. E ele chega até lá na casa dela, mas ela ainda não tá. E ele encontra o Isaac e o Isaac diz que vai deixar a mensagem, mas ele apaga. Como eu já falei sobre o Isaac antes, né? Aqui na terceira temporada é quando o Otis está tendo uma relação com a Ruby e a Maeve começa a ter uma relação com o Isaac, né? Então a Maeve ainda... Eles não estão exatamente amigos agora. A Maeve ainda acha que é por conta de todas as brigas que eles tiveram. E o Otis acha porque ela não respondeu a mensagem que ele mandou. Então eles vão se envolvendo ali com a Ruby e o Isaac. E são coisas que eu já falei antes, acho que eu não preciso ficar me repetindo, né? E novamente, né, o Otis não percebe o quanto ele afeta a Ruby quando ela se entrega totalmente pra ele, mas ele não se entrega pra ela porque ele ainda está apaixonado pela Maeve. E a mesma coisa com o Isaac, né? Ela fica brava com o Isaac quando ele revela que apagou a mensagem. Esses relacionamentos não dão certo justamente porque Maeve e Otis ainda pensam um no outro e não pensam no atual namoro deles. Então eles acabam terminando. Numa viagem que eles fazem a Paris, eles acabam ficando para trás, numa confusão que tem no ônibus. E é ali onde eles finalmente são sinceros um com o outro e consigo mesmos, né? Onde eles dizem que se gostam e tudo mais, e finalmente ficam juntos, né? Mas isso não dura muito tempo, né? Nessa temporada a Maeve também tá com o problema de que a mãe dela desapareceu, né? A irmã dela e a mãe dela estão com uma mulher ali que ajuda elas. E essa mulher principalmente cuida da irmãzinha mais nova dela. Mas a Erin desaparece, né? Ela vai atrás, a Amy ajuda, mas elas realmente não acham ela. E ao mesmo tempo que isso está acontecendo, a Maeve tenta ser aceita numa universidade nos Estados Unidos. E ela é aceita, mas ela não tem o dinheiro para ir para lá. E a Erin simplesmente aparece com o dinheiro suficiente. Ninguém sabe como ela conseguiu, também não pergunte. E a Erin diz que ela não foi uma boa mãe, mas que pelo menos ela pode fazer isso pela Maeve. Então, quando finalmente os dois estão juntos, né, o Maeve e Otis,
ela vê que ela não vai ficar ali por muito tempo, ela vai embora. A quarta temporada, eu acho ela bastante interessante, principalmente por conta da Maeve. Nessa temporada eles estão separados, né? Ela tá nos Estados Unidos, o Otis continua ali na Inglaterra, né? No Reino Unido, em Mordale. Eles tentam namorar à distância, mas não dá muito certo, porque o Otis não se dá muito bem com nudes, que a Maeve manda, mas ele não se dá muito bem com isso, e o Otis fica com ciúme dos novos amigos da Maeve. Então tem todo esse problema, né? O Otis acaba tendo outros problemas lá, que ele chega na nova escola e já tem uma terapeuta sexual, que é a O, e ele se sente justamente ameaçado, porque ele diz que ele é o terapeuta sexual original. Então tem todo o lance da eleição, né, que eu já comentei quando estava falando sobre a O, e a Ruby vai ajudar eles, ele acaba indo na casa da Ruby, e eles acabam adormecendo juntos, né, e acaba não acontecendo nada, mas ele se sente culpado por conta disso. A Maeve tem que ser chamada novamente, né, voltar dos Estados Unidos, porque ela recebeu uma notícia da mãe dela que está no hospital, e quando ela chega lá, é dito que a mãe dela morreu. E o Sean também tá lá, porque são os parentes próximos dela, né? Os dois filhos, né? Então a Maeve tem que lidar com isso. E ela tem que organizar todo o funeral, né? Junto com o irmão dela, que mais atrapalha do que ajuda. E é onde ela tem o apoio ali, principalmente da Aimee e do Oates, né? Que estão ali juntos, né? E a Aimee tá tendo uma relação com o Isaac, mas ela não quer começar um namoro com o Isaac justamente porque é o ex da Maeve. E justamente depois ela fala, e a Maeve, passando por tudo isso, ela decide que não, elas não podem ficar juntos. E eu acho muito bonito, né? Porque no funeral, ninguém vai por conta da Erin. Todo mundo vai por conta da Maeve. Não estão ali os amigos da Erin, os parentes da Erin. Estão ali os amigos da Maeve. Todos estão ali para dar essa força para ela. Justamente o que eu tenho falado sobre a rede de apoio, né? Desde o Jackson, Oates, Aimee, Isaac, Adam, Eric, quase todos os personagens que eu já falei, a professora junto com o namorado dela, que também é professor, né? Todos estão ali pela Maeve, né? E para ajudar ela com isso. Em determinado momento a Maeve até foge, né? E é interessante que o Otis tenta procurar ela, ele fica muito tempo procurando ela e não acha. Mas o Isaac em pouquíssimo tempo acha a Maeve justamente porque o Isaac entende a Maeve, né? O Otis e a Maeve são muito diferentes, enquanto que o Isaac e a Maeve são muito parecidos, então eles entendem. E ele convence ela a voltar lá, a falar sobre a mãe dela. Essa é outra coisa interessante, né? Porque o Sean tá muito puto, porque o Sean nunca conheceu o lado bom da mãe, né? Ela sempre foi uma mãe péssima, mas a Maeve, ali nos últimos momentos que a gente viu nas temporadas, ela conheceu o lado bom da mãe. Então ela não gosta que o Sean fale tão mal da mãe dela. E é interessante, né? Porque a Maeve, ela começa como alguém que mora sozinha, né? Num trailer, e não tem absolutamente ninguém. E ela chega nessa temporada e absolutamente todos os personagens estão ali por ela. Todos estão dando apoio a ela, todos estão ali preocupados com ela. Após o funeral, né? A Maeve continua ali, ela não volta para os Estados Unidos de primeira. E ela quer ter o relacionamento com o Otis, então eles vão no cinema, né? A tia do Otis, a Joana, acaba aparecendo e o Otis fica meio incomodado. A Maeve já não fica tão incomodada assim, ela se dá muito bem com a Joana, já o Otis fica meio preocupado. Ali no meio do encontro eles invadem a antiga escola que estava fechada, que é uma coisa que o Otis nunca faria, mas a Maeve já é mais rebelde, ela faria. O que acaba sendo uma coisa que causa conflito, né? Entre a Maeve e a mãe do Otis. E é ali onde o Otis conta que ele dormiu com a Ruby. E a Maeve fica muito brava com ele e tudo mais. E o Otis tem todo o lance dele estar se sentindo ameaçado por conta da O, ele tá preocupado com a eleição. E é ali onde o Otis e a O se prendem no elevador, né? Que a gente já falou sobre a O desse lado, agora vamos falar sobre o Otis. Que o Otis fala sobre o trauma dele, né? Sobre como os pais dele se separaram e como o pai dele nunca foi presente na vida dele e como a mãe dele ficou tão triste, né? Entrou em depressão. E a O percebe o quanto o Otis ele tem essas questões de abandono, né? Ele se sente abandonado, assim, pelas pessoas ao redor dele. E ele não gostaria que a Maeve o abandonasse de novo, né? Não fosse mais uma que o abandonasse, né? Ele tem toda essa preocupação com a Maeve lá fora. E aí é onde ele percebe, né? Que ele não precisa disso. A Maeve acaba ajudando a mãe do Otis com o jantar, né? Elas acabam se dando bem e a mãe do Otis acaba
conversando sobre ela estudando nos Estados Unidos e como se ela quer, se é uma coisa que ela deseja, ela deveria tentar mais, né? É aí que finalmente o Oates e a Mavis conseguem transar, né? Que é um momento onde eles finalmente ficam juntos e tudo mais. Mas é onde a Mavis decide voltar para os Estados Unidos e é onde eles percebem que eles não poderiam ficar juntos, né? Que ela não vai apenas estar para os Estados Unidos, que ela quer o mundo, enquanto que o Oates quer ficar naquele mundinho dele pequeno ali em Mordale, ajudando as pessoas de Mordale, enquanto que a Mavis quer o mundo. E eu acho bastante interessante isso porque demonstra que eles eram muito diferentes, né? Apesar de eles se amarem, as diferenças eram maiores do que isso, né? Os opostos podem se atrair, mas são as semelhanças que fazem com que as relações deem certo. As semelhanças e os complementos, né? E eu acho que demonstra o quanto que eles eram diferentes. A Maeve pertence ao mundo e o Oates pertence àquele lugar pequeno. E a Maeve volta para os Estados Unidos, mas não sem antes dizer que a Aimee e Isaac podem ficar juntos. E ela fala sobre isso, né? Fala como que ela não tinha pensado sobre isso porque ela tinha medo de perder os dois. Mas na verdade não, porque eles são os amigos da Maeve, são as pessoas que mais entendem a Maeve. Né? Apesar da Aimee ser tão diferente da Maeve também, a Aimee é praticamente uma patricinha rica pra caramba. Né? Ela tem uma das maiores casas que aparece na série. Maeve volta fortalecida para os Estados Unidos. Né? Nos Estados Unidos ela tinha feito curso de literatura e o professor não tinha sido tão bom com ela. E ela diz que o professor tá errado, que ela é foda pra caralho sim. E ela percebeu isso quando ela voltou pra casa e as pessoas a fortaleceram, né? E a série acaba com uma carta da Maeve dizendo que apesar de Oates e Maeve nunca ficarem juntos, eles mudaram um ao outro, né? E foi o Oates que conseguiu fazer com que a Maeve se abrisse para as pessoas e criasse toda essa relação que teve junto com ela, todas as pessoas ao redor dela. E também foi a Maeve que fez com que o Oates pudesse se abrir. E eu acho que muitas pessoas não gostaram desse final, principalmente porque o casal não fica junto, mas eu achei muito bonito. Existem várias coisas, né? Aparentemente era para ter pelo menos mais uma temporada e acabou ali na 4ª temporada por vários motivos. Mas eu realmente gosto muito dessa série. E eu acho que ela é muito bem feita em vários detalhes. Né? Eu gosto muito de como ela fala sobre as relações, né? E percebe que sex education, né? Educação sexual, tem a ver com sociologia. Não existe sociologia sem pessoas, né? Sem a conexão de pessoas umas com as outras. E isso vai muito além de conexões sexuais, vai ser conexões desde amizades, família, como você vê a si mesmo, como a sociedade vê você. E ele até tem algumas questões de raça, né? E ele várias vezes dá algumas pinceladas sobre questões de como o capitalismo faz com que a gente mude, né, a nossa socialização, né? Sobre como a Maeve e o Oates são diferentes nessas questões. E sobre como cada personagem, né, como isso afeta cada personagem. Então existem vários personagens que dá pra ver pela moradia deles que eles são mais ricos, né? E isso afeta também a personalidade deles. E eu acho que era isso que eu gostaria de dizer. Essa é uma grande série, eu acho que mudou a mim também. Como eu disse antes, é uma série que dá uma aula muito maior do que qualquer escola dá hoje em dia sobre educação sexual, que é uma coisa que a gente tem que melhorar, né? Como na nossa sociedade. E eu espero que, caso você tenha assistido, se você estiver no YouTube, você pode mandar um comentário aqui dizendo o que você gostou desse vídeo, o que você não gostou, o que você aprendeu com Sex Education, o que você considera que é diferente do que eu falei. Caso você esteja ouvindo pelo Spotify, Google Podcasts, você pode mandar um e-mail, tá no link da descrição. Vendo pelo YouTube também você pode se inscrever, assistir os outros vídeos, assistir os outros podcasts. Você pode dar o like, por favor, me ajuda bastante. E eu acho que é isso. Eu sou o Rafa França e até mais.